Como mudar a minha energia instantaneamente? Como sair da bad e ir para um estado de alegria? Como mudar toda a frequência negativa que eu estou tendo durante todo o meu dia? Nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês o que eu fiz e o que eu faço também, né, quando isso acontece, que muda praticamente instantaneamente a minha vibração, meu estado de alegria, e que eu consigo ter um dia muito mais fluido e muitas das vezes até manifestar com muito mais facilidade do que quando eu estava na frequência anterior. Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Eli, e nesse canal eu tenho trazido vários vídeos sobre as minhas experiências fazendo a ressonância harmônica, de expansão da consciência, lei da atração, fazendo tudo isso para o meu autodesenvolvimento e expansão. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algo que eu fiz muito em 2024 e que agora em 2025, uma vez ou outra, eu acabo fazendo também, que tem me ajudado muito, que me ajudou muito a mudar o meu estado de vibração, principalmente para me tirar de uma polaridade negativa para ir para uma polaridade positiva. Eu não sei o que você está passando agora nesse momento, quais são os desafios que têm tirado aí a sua paz, a sua alegria, o seu estado de felicidade, mas nesse vídeo eu venho trazer algo muito simples que você pode fazer no seu dia a dia, que pode mudar instantaneamente esse estado, né, de bad que às vezes a gente está. Ano passado, em 2024, eu passei por um processo bem desafiador pessoalmente. Eu fracassei, entre aspas, né, em algo que eu desejei muito que desse certo. E esse fracasso, que naquele meu ponto de vista era um fracasso, hoje eu entendo que não foi. Na verdade, foi um movimento, né, para me trazer onde eu estou hoje. Então, aquele sentimento de fracasso me levou a uma frequência negativa muito baixa mesmo, a ponto de eu não ter vontade mais de fazer nada, ter vontade mais de tentar nada, não ter mais sonhos, não ter, às vezes, vontade de viver, para ser muito sincero com vocês. E quando eu me vi naquele momento ali, eu fiquei com muito medo do que eu poderia fazer se eu continuasse ali naquele estado muito negativo. Não sei se vocês conhecem a escala de Hawkins, mas ele fala muito das frequências, né, que a gente pode ter ali, que interfere totalmente na nossa vida. A gente vê, quando a gente começa a estudar sobre isso, sobre frequências, que a grande maioria da sociedade está naquela frequência mais baixa, que é a frequência do medo. Hoje, né, a gente vive numa sociedade que as pessoas estão muito ansiosas, com medo, preocupado, e às vezes uma preocupação que nem existe, né, que não, de algo, projetando algo no futuro que muitas das vezes nem vai acontecer. E quando a gente fica muito tempo nessa frequência negativa, dia após dia, todo santo dia, que a gente acaba não fazendo nada para melhorar, aquilo dali vai nos colocando, vamos dizer assim, num poço profundo, que muitas das vezes a gente não vai conseguir mais sair dele sozinho. É por isso que existem algumas pessoas aí em estado de depressão, que precisa de uma medicação, de um acompanhamento médico, porque elas passaram tanto tempo nesse estado negativo que elas não conseguem sair daquele estado sozinhas, né? E se eu não faço nada para me autoconhecer, para me autotrabalhar, muito provavelmente eu não vou conseguir sair desse estado negativo sozinha, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Então eu me vi nesse estado, porém, como eu já estava desperta desde 2022, eu comecei a suplicar para o universo, essa é a palavra certa. Eu comecei a suplicar para o universo que ele me desse, eu comecei a fazer perguntas, na verdade, né? De como eu poderia sair desse estado negativo e ir para uma polaridade positiva. Porque quando eu chego nessa polaridade positiva, quando eu elevo esse meu nível de frequência, eu consigo até ter ideias para mudar toda a minha realidade. Porque quando a gente está na bad, triste, ansioso, preocupado, a gente não consegue pensar mais nada. A gente fica mergulhado num loop ali do problema, que a gente não consegue sair desse loop. E eu sabia que se eu começasse a elevar aos poucos a minha frequência,
eu ia começar a ter ideias, eu ia começar a ter ânimo de viver, motivação para fazer alguma coisa, e que aquilo ali iria me ajudar. Eu estava encerrando um programa, que é o Holococriação da Elaine. Eu fiz esse programa 3 meses do ano passado, né, de 2024. E aconteceu que quando eu finalizei esse programa, que quando eu finalizei ele foi de fato quando tudo começou a dar errado, ela orienta isso, que quando a gente terminasse esse programa, a gente não fizesse absolutamente nada. Nada, nada, nada. A gente não estudasse nada sobre o tema de expansão da consciência, não fizesse nenhuma técnica. Ela orienta isso no treinamento dela para que a gente faça o soltar, para que a gente pratique o soltar, né? Porque quanto mais, o que a gente aprende? Quanto mais eu faço, mais eu vou aprender, mais eu vou expandir, mas vai existir momentos na nossa vida que a gente precisa soltar essa resistência. É focar em outra coisa totalmente diferente. E eu tava na bad, né? Nesse estado de frequência super negativa, que não era nem no medo, era abaixo do medo, eu nem sei quanto que eu tava. E ela disse para não fazer nada, e eu assistindo uma aula dela, que ela dá essas orientações, ela falou assim, sabe, foca em outra coisa, vai fazer outra coisa, vai ver besteira na internet, inclusive ela fala isso. Vai ver vídeo de meme, vai ver qualquer coisa. Aí eu criei uma conta no TikTok, na rede vizinha, que não pode falar aqui, não é o nome, na rede vizinha, Teco Teco, e eu comecei a ficar vendo vídeos de memes, aqueles vídeos engraçados que o pessoal faz compilados de vídeo, e eu comecei a ver esses vídeos, né? Eu comecei a me forçar a achar graça daquilo. Gente, eu estava numa bad tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes eu ia fazer meu momento de conexão dentro do meu quarto, né, de oração, de conexão com o universo, com Deus, com a fonte criadora, e eu só chorava, de tão fracassada que eu me sentia ali naquele momento. É como se eu tivesse visto toda a minha vida assim, não fazer mais sentido. Quando a gente tá nesse estado, a gente consegue nem mais ver as coisas boas que a gente tem hoje na nossa vida, a gente consegue nem ser grato pela saúde, por andar, por comer, por ter um alimento dentro de casa, por ter energia, por ter internet. A gente não consegue nem ser grato pelas coisas simples no nosso dia a dia, mas que é tão importante para a nossa vida, sabe? E aí eu me sentia mais culpada, porque eu não conseguia ser grata, e virava aquele loop eterno, aquela bola de neve, aquele ciclo vicioso, né, de negatividade. E eu comecei a olhar, gente, os 7 primeiros dias que e eu todo dia, eu abria lá o TikTok, eu ia olhar só isso. Eu comecei a curtir somente essas publicações de meme, que era para a plataforma começar a me entregar cada vez mais. E eu olhava e uma vez ou outra eu achava graça e tal, mas não era nada assim que fazia muito sentido. Mas eu quero saber, eu vou passar esses 30 dias sem estudar, sem fazer nada, sem praticar nenhuma técnica, nada, nada, nada. Os 7 primeiros dias, eu me sentia assim, um peixe fora d'água. Eu me achava a pessoa mais errada do mundo por não estar estudando, por estar regredindo, né, nesse meu processo evolutivo, mas eu me forçava a ver aquilo dali, eu me forçava a achar graça. E eu me lembro até hoje que depois dos 7 dias, aquilo dali começou a se tornar um pouco normal para mim. E eu comecei a achar graça. E aí começaram a aparecer vídeos de resenha de perfume, né? Eu amo perfume, eu amo perfumaria. E começou a aparecer vídeo de resenha de perfumaria. Aí eu comecei a curtir também. E aí eu comecei a passar dias vendo isso. Então, eu pegava algumas horas do meu dia que eu não estava fazendo nada. Eu não ia para outra plataforma, eu ia somente para essa. Já para mim não ver nada sobre expansão da consciência, sobre nenhum estudo. E eu comecei a ver esses vídeos, e aqueles vídeos ali começaram a tirar risadas, Eu fui mudando dia após dia a minha vibração assistindo esses vídeos, por mais besta que pareça. De fato, eu me forcei a achar graça, eu me forcei a ir para esse estado de alegria, né, temporária. E dia após dia eu fui mudando o meu estado de vibração. Então eu comecei a sair, eu comecei a não me preocupar mais com algumas coisas. Eu me preocupava muito com contas, com as dívidas e dívidas chegando. Eu me preocupava demais, era algo que tirava o meu bem-estar. E aí eu comecei a sair daquele estado. E eu me lembro como se fosse hoje, que quando completou 30, eu comecei isso no dia 1º de outubro.
Quando deu 30 de outubro, 31 de outubro, eu não lembro, eu fiz 30 dias ali fechado. Gente, eu já estava num estado de plenitude, assim, totalmente diferente. Aí foi quando novembro veio, eu já estava com o meu estado de vibração mais elevado. Alguma coisa mudou? Nada mudou, mas eu mudei, sabe? E aí no início de novembro as coisas começaram a se movimentar, eu comecei a receber algumas oportunidades profissionais. E em dezembro mesmo foi a oportunidade que eu estou hoje, que é uma oportunidade assim maravilhosa, mas assim, de novembro, quando terminou ali os 30 dias, eu fiquei tão receptiva, eu abri tanto a minha permissão de receber que as coisas começaram a acontecer, né? Até o meu dia a dia se tornou totalmente diferente. E talvez você esteja até nesse estado de vibração muito baixa e você não sabe nem mais o que fazer, porque quando eu estava nesse estado, eu fazia tantas técnicas, tantas técnicas, orações. Era uma coisa atrás da outra e eu me sentia cada vez mais ansiosa, cada vez mais preocupada, cada vez mais afundada. Porque assim, vai existir um momento que o seu estado de energia não vai estar receptivo para nenhuma técnica. Ela não vai estar, é fato. E às vezes não é o só o falar, só o repetir, só o ver, só o declarar, não é, é a nossa energia, é a energia que eu vou emitir fazendo aquela técnica ali. E hoje eu sinto isso, quando eu vou fazer alguma técnica que eu não estou num dia muito bom, não faço. Eu faço algumas perguntas de Axis, porque ela movimenta, né? Ela me tira também desse estado. Mas assim, só o fazer, e você sentir o medo, a preocupação, a angústia, a ansiedade, tudo isso não vai trazer o resultado, porque é a nossa vibração, né? É as ondas eletromagnéticas que se conectam com o todo. Então, assim, não vai trazer nenhuma mudança. Testa aí na sua casa, se você estiver nesse momento desafiador, né? Saiba que vai passar, tudo passa nessa vida. Vai por experiência própria, porque vai passar. E testa aí, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá perdendo tempo. Eu senti muito isso, que eu tava perdendo tempo, eu tava ficando, era louca. Mas eu vi que logo depois o meu estado mudou, assim, de uma forma... E que hoje eu consigo fazer isso. Quando eu estou muito ansiosa no meu dia a dia, que às vezes eu tô escutando aula atrás de aula, áudio atrás de áudio, né? Eu assisto muito às palestras do professor Hélio Couto, são palestras intensas de 2, 3 horas. E quando eu vejo que a minha mente, ela tá direto naquele loop ali, né, de aula, conteúdo, ou eu faço silêncio, ou eu pego meu celular e eu vou assistir um pouco de besteira no TikTok. Sabe, ele é impressionante, tanto ele me deixa ali no presente, como ele me força a achar graça. E eu tiro o meu foco daquilo dali que tá me preocupando. É algo muito interessante. Então testa aí, testa na sua casa e depois volta aqui nesse vídeo se ele foi uma contribuição na sua jornada. E até o próximo vídeo.